Reta final, pessoal. Chegamos ao painel de número 6, Trend News, SXSW 2026. Agora a gente quer saber o que está vindo por aí, quais são as tendências que vão virar decisão estratégica em 2026 e além de acordo com a SXSW, o maior evento de inovação do mundo. Eu quero que eu convidar aqui ao palco, para esse painel de número 6, Renato Grau. Renato Grau, por gentileza, founder e host da Trend News, especialista em inovação, futurista, aplicado em transformação organizacional. Turismo aplicado em transformação organizacional. Participa ativamente de fóruns globais como o SXSW desde 2019. Por gentileza, pode tomar o seu assento. Quero chamar também o Marcel Nobre, founder e CEO da Beta Lab, empreendedor, pesquisador, professor e speaker em inovação, tecnologia e inteligência artificial. Professor Nick Stark, HSM e Singularity. Seja bem-vindo, Marcel. Obrigado para a gente ver. Eu também quero... beijinho. Você sabe? De que mal educado e não foi. Agora, Obrigada. me desculpa a falta de educação. Obrigada a vocês, viu? Ouvindo agora a Patrícia Parente Paz, CEO da Picor. Liderança em tecnologia com mais de 30 anos de experiência em transformação digital, voz ativa em inovação e liderança no Brasil. Seja bem-vinda. Nós agradecemos. Acho que só teve 2 mulheres no palco, né? Foi a doutora Regina, que não é, doutora? E agora nós estamos aqui com a Patrícia Parente. O Renato Grau, que vai se posicionar como moderador nesse painel, o palco é seu. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Aí, 8 pessoas responderam. Parabéns, Renato. Vai lá, gente. Ânimo. Tenta você. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Patrícia. Bem para você. Boa tarde, pessoal. Boa fase. Boa. Tá todo mundo impactado pela palestra do Alan. Estava sugando as lágrimas. Marcel vira no negócio. Ô, Marcel, você vai ser o Chief Walker of Saudades na palestra do Alan. Eu vou sentir saudades. Eu vi a palestra ali, eu perdi meu pai faz 10 anos, então é legal essa perspectiva, né? Muito bom estar sentado também ali aprendendo, escutando outras histórias. Essas conexões são incríveis. A gente estava aqui, cadê o Carlos? Está aí? O Carlos estava lá em cima. Esteve com a gente no download do nosso SX, eu vou falar um pouquinho, mas foi o final de uma jornada que a gente levou uma lição do South by Southwest e o Carlos esteve lá o nosso evento de fechamento aqui em São Paulo e teve feedback, né? Então, delícia, o Carlos dando um monte de feedback de como foi nosso evento e mais do que tudo, essas conexões como o Alan fez é o que a gente vai levar daqui para frente. Bom, para quem não nos conhece, né, nós 3 juntos aqui representamos um projeto que é o Trend News. O Trend News começou com podcast na pandemia, já é o quinto ano, e desde o ano passado nós nos tornamos um ecossistema digital, para quem não conhece, de físico e digital, para aproveitar o máximo possível do mundo físico e também do digital, baseado em 3 pilares: conteúdo, conexão e transformação. 3 pilares que a gente acredita muito. A gente fala muito de tendências, de futuros, mas no final são os humanos que vão fazer a diferença. E dentro desse nosso projeto, né, a gente teve a oportunidade de levar um pessoal para o South by Southwest. Eu gostaria de saber quem já ouviu falar do South by Southwest SXSW, quem já ouviu falar, bastante gente, e quem já teve a oportunidade de ir? Pouca gente. E realmente é um investimento. Nunca ali você pode dar como uma despesa, mas você precisa realmente alocar recursos que é um investimento. Mas
se alguém já falou para vocês que alguma vez na vida vocês têm que conhecer as pirâmides do Egito, os lençóis maranhenses, vocês têm que ir uma vez para o SXSW. E o objetivo aqui hoje é a gente trazer um pouquinho do que é o evento e principalmente do que o evento entrega, com as lentes nossas do Trends News, do que o evento entregou de tendências para este ano. E antes de entrar nesse aspecto mais que está acontecendo realmente, eu queria passar aqui para os meus queridos Marcel e Paz, a primeira Paz, né? Lógico. A Paz foi a primeira vez no SX, então é legal você falar um pouquinho. Eu vou para lá desde 2019 todo ano, o Marcel desde 2023, nós nos conhecemos lá em 2023 e foi a oportunidade de com o Vigemar, de trazer ele para o Trends News e de a gente organizar uma missão junto. Mas, Paz, conta um pouquinho que é o SX, principalmente sob a visão de uma pessoa que foi a primeira vez. Eu acho que cada vez tem uma personalidade, né? Para mim, você foi de muitos eventos, muitos tipos de eventos mais variados possíveis. Eu sou um número pequeno, né? Sempre trabalhei 35 anos em de manhã, né? Mas eu gosto de pique. Então, esse ano já fui na ETA em janeiro, né? Que chama Vendenda de Varejo. Já fui para Congresso de Moda e Lifestyle, Stacionária. Passado no Congresso de Adobe, em Las Vegas, enfim, eu fui para tudo que possa imaginar. No FXW Caminho, aí tem estácio dele, principal, aí que eu quero ser vivido. Não é um evento para você cantar colher. É um evento só para vocês terem uma ideia. A grade começa às 8 horas da manhã e termina às 3 horas da manhã. Então, isso para mim já começa a ser assim, sugênero. Não tem comparação nisso. Assim. É tipo o quê? Não é tipo nada. É tipo, não se compara com nada que você possa imaginar. E bem, por primeira vez que eu falo, né? Porque ela é dividida em alguns tracks. Isso é também, né? Alguns segmentos, né? Então, tem educação, tem também tecnologia e inovação. Você torce ciclista, tá? Mas só para dizer, tecnologia e inovação, tem materiais e tem cinema. Praticamente são separados. Tipo, começava dois assim, educação, depois vinha tecnologia e inovação, e aí entrava cinema e música. Então, meio que começava o festival, peixe no festival, tá? Saía de outro. Agora limpou-se tudo. Por isso que tem essa programação extensa. E aí ele fica em Austin, né, em Texas, e Austin é uma cidade cercada, rodeada pelo Rio Colorado. E eles fecham esse centro da cidade. Então, literalmente, você anda na cidade e ele acontece em tudo. Ele acontece em bares, em restaurantes, nos hotéis. Então, você vive, você vai caminhando de um lugar para o outro. Então, você vai vivenciando e fala, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo ali? O que está acontecendo acolá? E são 7 dias. 7 dias. Então, assim, você não consegue cumprir o passe de Andel. Tem coisa acontecendo. Então, a mim foi isso. Ele é uma coisa, um objeto, a que você consegue literalmente esquecer a sua vida aqui e que você está vivendo. E você se entrega a umas férias de algo a você viver. Então, as conexões são tão importantes, porque você cria uma família, você tem 7 dias. Você começa a encontrar na rua, alguém você vê todo dia. Oi, Ana. Aí já disse, que eu tô cheio conhecida, percebe? E desse elevador todos os dias com ela. Começa a formar vínculos. Para mim, isso foi e faz bastante. Fora as pessoas que estão lá, que a gente vai vendo. Tem que Rafael agora de memória. Oi? Como assim de memória? É aquela mesmo. É aquela própria lá. E Steve Spielberg passando na esquina. No, né, que já. Ah, eu tava lendo em vídeo, tá? Brené Brown, é uma tão amo. Então, aquela vulnerabilidade de saúde mental. Gente, eu tava. Ela existe, olha só. Então, é uma coisa muito gorda. Pra mim, foi isso, assim. É uma outra diz. E Paz, eu sempre falei que era minha Disney, o adjetivo. Mas eu quase estou adotando o conceito que o Marcel traz de lá. Ele falou o teu conceito. Para mim é uma mistura de Woodstock com o caminho de Santiago de Compostela. Vocês não vão entender nada, mas é isso, é quase caótico quanto isso. É uma loucura, né? Porque é capaz de definir bem, né, o que é
esses lugares são muito bons de conteúdo. Então você vai assistir uma palestra de Steven Spielberg, mas numa sala pequena você vai ver duas mulheres pretas discutindo como elas usaram o Bitcoin para fugir da ditadura do país delas. Você vai numa outra sala com um professor da Universidade de San Diego, na Califórnia, que chama Alison Nutri, que é um professor brasileiro, está soltando nanorobôs na Amazônia para descobrir plantas medicinais, e aí ela indica para os povos originários, e eles vão colher essas plantas para estudar o envelhecimento de cérebro no espaço. E aí eu fui tomar um café entre uma palestra em outra, e quem conhece um cara que estava... Eu posso contar essas duas histórias? Eu vou contar rapidinho. A primeira história é, eu estava numa fila de um café, você não acredita? Eu estava na fila de um café, falei, vou pegar um café para ir para a próxima palestra. E você vai conversando com as pessoas, tá todo mundo muito aberto para conversar, né? E o cara era americano, e eu falei, o que você faz? Ele falou, eu trabalho na NASA. Eu falei, tá bom. Eu já e você? Aí eu expliquei para ele o que eu fazia, ele, você acreditou que eu estava na NASA? Eu falei, eu acreditei, né? Mais ou menos, né? Me fala o que você faz lá. Ele falou, eu acho que você não vai conhecer. Eu falei, querido, eu queria ser astronauta com 16 anos. Eu sei tudo que a NASA está fazendo. Ele falou, então você conhece o projeto do Rover Mars? Que é aquele EGKzinho que está em Marte. Eu falei, lógico, eu conheço, sei as dimensões dele. Eu falei, então, eu sou da equipe que envolve o Rover Mars. Veja, eu não assisti mais nenhuma palestra, eu fiquei a tarde inteira conversando sobre projetos da NASA com essa pessoa, que a gente está conectado no LinkedIn. Que não teve palestra, não foi palestrar em nenhum lugar, entende? Aí uma outra situação, eu estava na fila para uma palestra, e a fila de uma palestra é uma das coisas mais interessantes antropológicas que pode ter. E eu conversando com uma senhora muito simpática na fila. E todo mundo passando falando, oi, tal, Joyce. Oi, Joyce. Oi, Joyce. Você deve ser muito legal, porque todo mundo te conhece. Eu falei, não, tal, não sei o que lá. Ela falou, qual é o seu nome? Eu falei, Marcel. Ela falou, Marcel o quê? Eu falei, Marcel Nobre. E você? Ela falou, Joyce. Eu falei, Joyce o que ela? Joyce Pascovitch. Entendi. Acho que eu já ouvi falar de você, moça. Não é só eu que não conhecia a Joyce Pascovitch. Então, para mim é isso. Quando eu falo de ser o histórico do caminho de Santiago de Compostela, é porque, para mim, é quase uma seita, sabe? A galera que vai e gosta, porque tem gente que vai e gosta, tem gente que vai e não gosta, não é para todo mundo. Mas você acaba se conectando tanto com esse tipo de movimento, que para mim é mais do que um festival, todo mundo que se encontra, se conecta lá de alguma forma, permanece esse vínculo por muito tempo, né? Então tem essa tribo que sempre vai para lá e você vai encontrando essas pessoas e virou uma grande comunidade. E a gente conseguiu esse ano, como eu falei, só uma oportunidade muito grande da gente, dentro do Transnews, ter podido levar 27 pessoas, 27 pessoas incríveis. E esse espírito do Transnews, a gente fala que quem gosta do Transnews são os inquietos. Quem são os inquietos? Os inquietos são aqueles que não querem que o meteoro chegar e ficar esperando sem fazer nada. Não quero isso, aquele avestruz que coloca cabeça embaixo da terra e deixou o corpo para fora. Então a gente quer ajudar as pessoas a ser um farol, navegar neste meio caótico. E foi uma experiência incrível, porque eu e o Marcel lideramos a missão, a Paz, que é co-host do Transnews, foi a primeira pessoa a dar o apoio e falar, eu vou com vocês, e fomos em 27 que tiraram Best Friends. Então a gente está aí se encontrando direto e outros projetos estão vindo. Então, isso é um pouquinho assim do overview do que é o festival. Nos procurem nas nossas redes, no Transnews, nos canais Transnews. Estão convidados a fazer parte da nossa comunidade. Tem bastante gente legal, bastante assunto relevante. E a gente pode continuar conversando a respeito do evento. No finalzinho aqui, vai ter dois QR Codes. O primeiro é do relatório de tendências que deu origem para esses slides que a gente vai usar aqui para conversar. É um relatório muito completo e vocês podem baixar e olhar de mais de 300 sessões. A gente escolheu 50 tendências para esse ano. Dessas 50 viraram 6 categorias, 6 lentes que a gente foi classificando e ficou bastante interessante. Aqui tem alguns insights para a gente trazer e conversar a respeito. E no último, a gente já lançou a nossa missão SXSW para 2027 e a gente fez do jeito que a gente quer fazer e precisa fazer. Vão ser 40 pessoas, esse é o 27, 40 pessoas e acabou. E uma grande parte são das pessoas que já foram esse ano, mas vão estar à disposição para possíveis interessados também. Vamos lá. Estando aqui um pouquinho do que o relatório trouxe de recortes. Não dá para não falar de ar, é óbvio, né? Vocês estão, cada um
qualquer um dos assuntos hoje envolve IA. Só que qual que é a grande questão em relação à IA? A IA não é só uma ferramenta. O que vocês precisam entender, e a Amy Webb, que é uma das principais palestrantes todo ano do SX, ela falou que a gente está num contexto caótico. Ela todo ano entrega um relatório lá super famoso, e esse ano ela falou, não tem esse relatório. Agora, o relatório é o quê? Convergência. Convergência. Ela aparecendo aí. É convergência com outro nome. Depois tem um recorde com download de 1.000 páginas de convergência, mas não é um relatório. Mas, de qualquer maneira, são sempre visões bastante interessantes. E uma das coisas que ela traz é que a gente está numa época de caos total. E é verdade, está tudo caótico mesmo. Então, dentro desse contexto, como a IA se posiciona? Seja nas nossas vidas, nas nossas empresas. Não dá para pensar mais na IA como uma ferramenta. Tem que pensar como uma nova infraestrutura. E é tão infraestrutura, uma camada tão diferente, que ela está atingindo nossas vidas pessoais, profissionais, organizações, ou seja, todos os pilares da civilização estão sendo afetados dela. E aí vem uma frase, dentro dessas coisas que a gente se diverte lá, a gente acaba conhecendo palestrantes, speakers internacionais, que a gente normalmente não teria acesso e viram Best Friends Forever, a gente está sempre encontrando. Não sei se vocês vão estar no São Paulo Innovation Week, que começa amanhã que é sexta. Alguns deles vão estar aí, vão estar com a gente, gravando e fazendo sessões. E um deles é o Henry Denzel Confio, é um futurista inglês, e ele trouxe uma frase na palestra dele, de E.O. Wilson: tecnologias de deuses, emoções paleolíticas, instituições medievais. Não reflete bem o que é o nosso mundo. É bem isso que é. Este nosso caos é representado por esse contexto. As instituições, organizações não estão preparadas para o que está acontecendo. As emoções do ser humano são as mesmas desde a era paleolítica. E as tecnologias que IA e computação quântica chegando são quase divinas. E dentro desse contexto, o que a gente tem que fazer? A gente tem que preparar os caminhos para esse novo Mendes que a gente entrou e está vendo e não pode deixar passar. E esse novo ser humano precisa de uma nova arquitetura. E dentro dessa arquitetura, o que está composto? E eu estou trabalhando com 5 IAs para poder fazer um reporte disso que eu quis. É óbvio que não deu para fazer na unha. É muita IA. E a IA trouxe, dentro desse novo conceito, 3 arquiteturas. Trouxe a arquitetura cognitiva, porque a nossa cognição está em xeque. A IA está pensando por nós, os algoritmos pensando por nós. A IA trouxe emocional, até porque tem muita gente se relacionando com IAs. E a IA trouxe a biológica, porque a biológica, nós todos somos seres humanos aumentados pelo celular, pelos óculos, pelas ferramentas. Ela trouxe essas 3. E eu falei, mas está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Aí você vai provocando IA, vai provocando. Ah, mas aquela sessão que a gente viu disso, daquilo, e nos últimos anos a gente tem visto sair um pouquinho só das tecnologias e para a essência do humano. Muita coisa de sabedoria ancestral. Eu falei, pronto, o que faltava. A quarta infraestrutura é consciência. E consciência pode ser um conceito um pouco subjetivo, mas uma coisa é certeza, ela está acima de todo o resto, então de alguma maneira a gente tem que trabalhar. Tem todo esse contexto, tem algumas coisas que são tensões, questão de cognição, a gente fica entre delegar, né, deixar que os agentes que a façam, e a gente não poder mais pensar. A gente usa as IAs para ficar mais eficiente, e com isso deveria sobrar tempo para ser mais humano, mas a gente fica buscando mais trabalhos e mais eficiência. E por último, a gente nunca teve com tanta conectividade, com globalização, tão conectado com todo mundo,
e não está tendo tão sozinho. Então, são tensões interessantes que ficam para reflexões e podem depois ser exploradas mais no reporte. Agora, tem aqui 6 lentes que eu vou trazer essas 2 pessoas aqui, essas pessoinhas, para colaborarem com a visão delas e com o que viram, não só no SX, mas muita coisa que está acontecendo de tendências. A primeira é IA, tecnologia, e o Marcel foi um dos brasileiros palestrantes internacionais esse ano no SX. Ele falou do cineasta de Steven Spielberg, né? Mas a fila do Spielberg é questão menor que a sua, né? Lotou, fez uma outra sessão, e é justamente desse contexto. Então, dentro do que a gente está vendo na era da IA aqui, qual que é a tua visão, os insights que você traz desse ponto? Tem muita coisa para a gente falar, né? A gente tem que ser um pouquinho da espuma, a gente é mais trend, né? Parece que você não está usando IA, né? Parece que você não está usando o cloud, parece que você é o tiozão do rolê, né? E eu acho que o software está ficando claro esse ano que é uma ferramenta, assim como o martelo, assim como a privada, assim como a faca, ela é a ferramenta do momento. Obviamente que talvez ela ultrapasse um pouco a questão da ferramenta, porque ela se tornou uma moda de inteligência, que na verdade ela não é nem inteligente nem artificial, porque a inteligência é parte de processos biológicos humanos. Mas ela emula, ela simula a inteligência, e a forma como ela aprende foi criada através de redes neurais, a forma como eles tentam emular o cérebro dele. Só que esse fato é que a gente meio que está se lambuzando um pouco dessa tecnologia e está esquecendo de olhar o que tem humano, de fato. O que chegou até o ser humano, né? Mas será que também a gente se robotizou demais desde a Revolução Industrial, né? Onde surgiu o modelo de escola de hoje, onde surgiram as estruturas hierárquicas, onde surgiu a escala, a globalização. Até que a gente chegou no momento que robôs humanizados vão ocupar os espaços dos seres humanos alfabetizados. Eu vou repetir, a gente entrou numa era onde robôs humanizados vão ocupar os espaços dos seres humanos alfabetizados. A gente entrou tanto demais, a gente entrou tanto no modo automático, e aí a minha palestra é muito sobre os impactos da tecnologia, como está moldando a sua vida. Como a tecnologia já escolhe para você o que você vai fazer. Vocês todo mundo sabe, mas 70% de tudo que é assistido no YouTube é por recomendação. Ou seja, só tem 30% do que se assiste no YouTube no mundo inteiro que a pessoa efetivamente escolheu o que ela vai assistir. Na verdade, ela não escolheu, ela pesquisou. Porque o que aparece no resultado da pesquisa, alguém escolheu para você. E se vocês separarem bem, a nossa vida virou automático. Se a gente pegar os últimos 20 anos, né? Quem aqui já não tomou uma única porque esqueceu de rebobinar a fita cassete e devolver na locadora? Jovens, desculpa, depois dá um tempo aí que vocês não vão nem entender o que eu vou falar. Né? E agora você entra no Netflix, fica 3 minutos e fala que não tem nada para assistir. Era o hipermercado que virou um supermercado, que virou um mercado de bairro, tem um mini mercadinho, tem dentro do seu condomínio, qualquer coisa você abre a cozinha, tem pão de açúcar aqui, olha. E às vezes, se não quiser sair, ainda tem gente que briga com o entregador do iPhone ou do Uber porque não quer subir para entregar. Isso foi em 15 anos. Em 15 anos não mudou nada biologicamente nesse corpo, mas mudou absolutamente a forma como a gente lida com o e-mail, quem sobe conteúdo, compra, assiste, escuta. E a gente entrou no modo automático, né? E aí vai amplificar isso. É a primeira vez que a gente acessa uma tecnologia que traz escala que é intracristianização. Só que essa ultracristianização está criando uma realidade para cada um de nós. A gente está chegando próximos às eleições, você vai perder um monte de amigo por causa de gente, né? Os políticos foram embora, aqui pode falar aqui. Mas é verdade, a gente vai perder. Olha o nível que a gente está chegando de competir com a amiga que quer votar uma pessoa sem na outra. Então eu acho que a principal discussão é no meio cada vez mais robotizado, cada vez mais iatizado, cada vez mais pasteurizado, cada vez mais automatizado. Quanto mais humano você for, nós finalmente vamos chegar na era dos seres humanos humanizados. Eu acho que o principal recado aqui é IA é ferramenta para amplificar ser humano se você usá-la como piloto. Se você colocá-la como piloto e delegar criatividade, pensamento crítico e cognição, você vai ficar cada vez mais robotizado e a sua IA cada vez mais humanizada. Em algum momento vocês vão perder lugar. Marcel, a gente sabe desses eventos, né, pessoas dos Estados Unidos, caras agora aqueles termos em inglês que ninguém entende nada, né? Mas fala no conceito do Psychofence e do Copy Drift. O Psychofence é aquele negócio, sabe, se às 3 horas da manhã tá com insônia, aí você tá no chat GPT e fala assim, chat GPT, imagina criar um negócio, sem errar, carrinho de pipoca, nem cheio de questão que seja disruptivo. E aí ele fala pra você, ótima ideia, Marcel, você é um gênio.
É um saco, cara. Porra, vai ser legal de que ia falar, mano, eu não viajo aqui pra caramba, velho. Pensa aí criar na sua cidade, né? Então, esse Cycle Fence, essas IAs foram engenharia, elas foram criadas, não é para discordar de você. E a gente está indo para um mundo de ausência de fricção. As pessoas estão se relacionando por IA porque não tem fricção, não tem rejeição, não tem, sabe? E essa rejeição, essa fricção de seres humanos faz você repensar, faz você estourar sua bolha, né? Então tem qual que é o outro termo, né? Clock drift. Clock drift, que é o tempo da IA, o tempo dessas tecnologias é diferente do tempo que a gente está. E aí, se a gente for analisar biologicamente, o nosso corpo não mudou nada nos últimos 10 mil anos. Mas o ponto é que a nossa vida mudou nos últimos 15. Então, há um espaço entre o tempo que a gente vive e o tempo que essas tecnologias evoluem e são capazes de desbloquear novas possibilidades. Eu digo que se você não está consciente, você não está entendendo o que está acontecendo. E essa sensação que a gente está de atraso é porque as tecnologias aceleraram demais o tempo e o nosso corpo biologicamente não foi preparado para isso. E agora estou querendo botar um óculos para a tela ficar mais perto de você e daqui a pouco uma lente ficar daqui a pouco no nosso cérebro como se fosse saudável a gente ter esse tanto tempo de tela tão próximo da gente. Pô, paz, e a segunda lente, falando em sociedade e comportamento. Quase fala muito no Trás News de liderança, fala muito de pessoas. E a gente está, uma das coisas, acho que das palavras que a gente mais ouviu no Trás News, a gente ouve sempre lá no SXSW, é confiança. Bem, confiança, verdade, tem que falar de muito a questão né? Ela fala muito, é uma autora brilhante, uma pesquisadora brilhante, pesquisa sobre ela, Brené Brown também fala muito sobre esse paradigma da confiança, muito que a só falou, né? As IAs, elas são filografadas, não são IAs, né? A gente está falando bem, IA que hoje fica folhado, né? E mas saber que os nossos, a forma da decoração dos filhos, tudo mais, né? Então, vive muito nesse paradigma da confiança, você sabe mais, as crianças, elas testam, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? É o limite. E isso está sendo comercializado para IA também. Quer dizer, o que é certo, o que é errado? O que você testa isso na IA? Não sei se você já tinha parado para pensar sobre esse assunto. Qualquer coisa que você fale na IA. E aí, quando você volta para o que você fala? Não gostei desse texto. Você não considerou isso. Ela fala, muito foi. Sempre ela vai voltar. Sempre ela vai voltar. E aí a gente entra nesse paradigma da confiança, que a Kessler botando esse café de criança, que a sociedade vai entender para mesmo. E aí a Kessler ela fala disso, da saúde mental, que a gente está vivendo no momento que assim, com que distopia? O que você pensa? Nós que temos acima de 35, Tipo isso, acima de 15 anos. mas enfim, quem tinha 75, 40, quando a gente escrevia uma. Ai, né, meu irmão? Mas eu toda vez que ele não vai, quando a gente ia abraçar, né? Fátima, esse coisa, a gente ia lá e mostrava pro chefe, tá bom, chefe? Ele ia lá, arriscava, né? Aí você botava branquinho, falou que se botaram na placa e tal, e mostrava, porque alguém corrigia. Você enxergava autoridade e correção em alguém. Tente comigo, Adão. Aquela opinião é sincera ou não é sincera? Isto é tentador, porque assim, você não sabe mais, você fica sempre, você falando que não é política, fica, será que é bom o suficiente? Será que tá ok? E aí ela traz um conceito muito bom também, que é a epidemia do loneliness. Ela fala loneliness epidemic, que a gente nunca esteve com tantas pessoas. Você tem quantas pessoas na sua rede social? Você não tem essa conexão, você tem seguidor. Exatamente. É esse o negócio. Então, ela fala dos pilares da saúde. Você tinha a saúde física, que é o que foi até, né, de ele falando da habitação indiana, não está sendo também. Mas nem falando, né, para quem era dos anos 80, né, era, vamos olhar, não. Aí vem saúde mental, dos anos 80 aos 2000, 2020, estava falando de saúde mental. Agora, saúde social. E que é saúde social? Conexões genuínas. Mas conexão genuína e você está satisfeito com aquela também. Quando você tem conexão. Gente, o número de pessoas com poder social, né? O número de pessoas que não conseguem estar no lugar de gente. Ou quando o carro precisa depois passar mais 3 dias intoxicando de gente. Né? A verdade é real.
conexões que você consegue pontar, pode ter um loop, você consegue calar recordes, você consegue carregar, você consegue calar, né? E consegue tentar e a conexão mais importante, que é consigo próprio, é você se olhar no espelho e você cantar para você tá vendo que todos os anos, eu não te trouxe trens, e no pátio, mas assim, você tá bem de forma geral que você mesmo, tá bem com o seu autoestima, tá bem ser nacional, você não tá se preparando para outros. Você pensa não de seguidor, mas no fim do dia, quantas pessoas estão lá dos seus milhares de seguidores, ou das suas centenas de seguidores para você? Essa é um ponto muito importante que vem dar. Enfim, isso é confiar nas pessoas. A gente vê que as pessoas não conheciam mais uns dos outros. Eu aprendi que do ano para todo, eu aprendi que você não pode confiar em ninguém. Então a confiança ela está em tudo. Desde a IA, eles que eu não quero trazer a IA from high level lá. Me diz uma outra ideia, mas tinha pessoas assim, mas isso aí lá, até as nossas conexões reais, para tentar entender o trabalho. So, e dentro do seu trabalho, tudo que está acontecendo, que os agentes de IA, você está delegando funções para agentes de IA. Você vai ter que saber em que agentes de IA você confia também. Porque você dá para o usuário, tua senha, acessa o teu computador e fala, faz aí. Então, a confiança é entre os humanos e também entre as entidades digitais. Afinal, infelizmente, que é a pirâmide, né, gente? Eu vejo muitas vezes, especialmente com as tecnologia, aí vai se discriminando, vai se você tem que ter a pirâmide, se você entender, aí a em cima você está embaixo. Pode ser que a gente está em cima. Aliás, embaixo. A gente comanda ela, a gente gosta de embaixo. Ou lá está, os testes também tiram, eles são os coisas que mandaram. Então, em tese, esse é um ponto muito importante que a gente no Trend News gosta sempre de provocar reflexões. Em tese, é isso. Na prática, nem sempre é. Então, na prática, eu acho que eu preciso levar meu filho para Singularity. Aí vocês se identificaram, mas eu acho que eu preciso levar meu filho para se sentir um bosta. E, Marcel, vamos falar agora da lei de negócios, de empresas. Acabou de falar aqui de confiança, que a gente tem que confiar nos humanos, confiar nos agentes de IA. As tendências do mundo dos negócios com essa orquestração de seres humanos e seres digitais. Eu acho que a gente vai passar por um processo de transição agora muito crescendo, né? A gente precisa começar a entender quais habilidades que a gente precisa ter nesse desse. Então, eu cresci ouvindo que eu tinha que ser um especialista. Esse tinha que ser mais polímata, mais generalista. E agora a gente senta que não tem um ser humano numérico essa que é tão especialista como uma IA. Mas não tem uma IA que tenha a mesma criatividade que um ser humano. Talvez a IA tenha um ótimo pensamento analítico, mas ela não tem pensamento crítico, então talvez eu precise desenvolver meu pensamento crítico. A gente aprendeu a vida inteira a dar respostas, né? Pô, a capital de Madagascar, atenção na pouco do outro. Quem lembra aqui da fórmula de Bhaskara, levanta a mão? Mente bom, tem 3. Se eu perguntar, só não vai saber, eu tenho certeza. Quantas vezes vocês usaram a fórmula de Bhaskara, não sei hoje, e na prova que você entende? E aí a gente não sabe fazer pergunta. Então muda de dar resposta, fazer pergunta. E as organizações vão ter que aprender isso também. Porque agora, o custo de você executar, de você prototipar, de você fazer um MVP, geralmente era o que viabilizava o lançamento de produto, agora é praticamente de graça. O Ian Bicraft, que é o líder nosso que faleceu no Software Software, ele fala isso. Ele fala, hoje, o custo de uma reunião para decidir que vai prototipar é mais caro do que você prototipar e tentar executar alguma PEN. Porque a IA te permite fazer esse cenário. Bem, fica muito, e eu acredito muito nisso, que as empresas de agora em diante, elas não vão morrer porque elas vão fazer a coisa errada. Elas vão morrer porque elas estão fazendo a coisa certa por um tempo longo demais. O Nubank tem 10, 15 anos, e ele vale mais do que o Banco do Brasil, o Bradesco ou o Itaú, que tem mais de 100 anos. O que esses bancos fizeram de errado? Nada. Mas eles estão fazendo a coisa certa por um tempo longo demais. Então, para mim, o que a IA vai causar eu não sei se tu acredita no que eu estou falando ou não, o Trator está lindo. Para toda a inovação da Trator está lindo, não está preocupado se você acha que é modinha, se você vai se preparar, se você está preparado ou não, ele continua agindo e você tem noção. Cabe a você saber se você vai correr mais rápido que o trator ou aprender a pilotar o trator. Então, para mim, eu acho que o grande shift que acontece é a IA desbloqueou.
Então, alguém que tem um pequeno comércio agora não precisa pagar uma agência, ou não tinha dinheiro para pagar uma agência para fazer uma propaganda, banner, alguma coisa, ela mesma consegue fazer. Alguém que não precisava pagar uma equipe inteira de marketing, agora você pode criar agentes de marketing. E isso não é que vai acabar com as empresas de marketing, vai dar acesso a todo mundo a fazer. Então muda completamente o jogo. E agora uma pequena empresa de TI do bairro pode concorrer em igualdade com a Apple, dentro das suas limitações, obviamente. Né? Então, eu acho que muda completamente. Quem não entendeu ainda o caminho que está indo e não está pensando e como, se você não estiver pensando hoje como matar o seu próprio negócio e não acha em 5 anos, você está movendo os tempos de não ter chegado. Suave, né, gente? Desculpa, tomaram Deprazol em dezembro? Você não viu Votrizinho aí? Você acabou. Câmera 10 dias. Fiz anos estudando. Pessoal, agora uma outra lente, né? A lente de mídia, cultura e autenticidade. É lógico que as lentes vão se interconectando. Mas é muito interessante ver esse novo meme. A gente tem gerações diferentes e realmente eu sou geração X, até há pouco tempo eu tinha uma filha de 14 anos e da geração Z que está aí no mercado, o que a gente ouve, mas eles não querem trabalhar, eles não querem ser livres, eles não querem ter compromisso. Só que aí a gente olha para o futuro do trabalho e as IAs estão tomando os empregos que estão pensando por nós, os líderes tudo que é burnout, pedindo demissão, buscando propósito, né? O que não ser líder para negociação? Será que essa geração não está se conectando com uma nova realidade que está vindo? Então, o que a gente está pensando em mindset é nosso mindset do passado, e o novo mindset não tem que ser assim. E, de novo, provocando reflexões, não tendo respostas. O Marcel trouxe algumas em relação às empresas e em relação à sociedade como todas. Se fosse empresária há 30 e poucos anos, desde os seus 10 aninhos, e agora você é uma creator também, né? Além do Brasil, você também tem papo com a fase. A gente está vendo as coisas se transformarem. Não sei se vocês ouviram da empresa de 1 bilhão e 700 milhões de dólares e uma pessoa com assistente, um americano, aproveitando a onda dos emagrecimentos de LP1, fez o marketplace nos Estados Unidos só com a gente guiar e uniu os médicos para prescrever receitas com os vendedores do José e etc. 1 bilhão e 700 milhões de dólares a empresa, fazendo as coisas sozinho. Então a gente está olhando para o mercado e um cara sozinho, ele passa a ser um creator CEO, né? Fala um pouquinho desse contexto das novas tendências. Essa lente, ela é a única coisa, né? Mas dentro do creator CEO, pode faltar tudo isso aí, né? O CEO, ele passa a ter um outro olhar, né? Como as pessoas, elas têm que ligar a felicidade, ele está aí, liga na autenticidade no CEO, que faz a Deus, são boas falas aí, né? As pessoas vão dizer, cara, suas coisas. Ou justamente por essa necessidade da verdade, eu acho que assim, as pessoas, elas quem é um CNPJ? Você não volta nisso. CNPJ é um número. Então as pessoas, elas estão querendo cara. E não é por coincidência que tem aí esse médios da vida, né? Aparecendo os Adibs aí e tudo mais. Tá tendo essa necessidade que nossa, eu esse Deus. Então isso está tendo muito essa necessidade de trazer. E eu não quero conhecer esse potencial e potencial. Eu quero conhecer quem é esse ser. O que ele faz de verdade. Quem ele é. Como é a vida dele. Como ele se porta. Para ir refletir isso na marca e de verdade. Essa é uma tendência que está chegando agora no Brasil. A gente vê isso muito forte lá fora. Lá fora, os painéis com o CEO, eles vão na Brené Brown, é inevitável. Ela é, para mim, uma referência, uma das maiores estudiosas desde disso. Na NRF, o SXSW, ele trouxe esse reflexo. Na NRF, eles trouxeram painéis com todos os CEOs aí no meio do caminho, e trazendo quem é o CEO ele vai ser o reflexo da marca, que eu acho ótimo, porque aí mostra essa liderança muito clara, e quem é que essa pessoa vai vir e vai mostrar como é que essa marca vai se posicionar.
Daqui do seu SEO tradicional, eu queria trazer aqui, Grau, exponencializando um pouco mais do que assistir da CW até, o que a Adobe veio falar também, de genial, não sei se vocês falam muito a par sobre esse assunto aqui, que é numa época de agência, você não tem mais preocupação somente quando você carreira o seu site, a sua marca, para você. Mas como é o agente que está te pesquisando por todo o lado, como que o agente está te pesquisando? Você já tiver a curiosidade de ver, de jogar a sua marca dentro do IA e ver como é que sua marca está sendo testada? Qual conteúdo está trazendo? Ela está trazendo qual conteúdo ele tem? Está trazendo o conteúdo que você espera? Ou assistir testado pelas associações? Numa época de agência, você tem que procurar como um agente escritura. A gente malha, sabe como é que o usuário procura a gente. E como é que um agente escritura? Vai lembrar o calor e assistir esse dado e a gente vai ter, você acha que fazer o processo de resposta? Não. Vai voltar com 10 vezes mais perguntas do que qualquer coisa. Comunidade. Então, o que o CEO faz é comunidade. Se você entrar dentro do Hackfest, você não está clarinha. Entra no Insta do Assinete, depois você do Birdstein. Sabe isso? Foi bem boa. Entendendo bem? Não, é melhor. Você vai entender. Entra na Blue Core, entra na Paz. Entra na Blue Core, na Bíblia. Então, é um pouquinho diferente. É feita por delas terem feito antes de testar. E o de verdade é muito fácil, sabe? Porque você. Enfim. Olha tipo aí. Você não acha que. Você tem a vez que a pessoa que tropeçar no shopping, ela vai ter essa. E você sabe que uma outra grande tendência de marketing que foi apontada na SX é a interjeição. Pois é, sempre, né, é padrão Globo de qualidade para todos. Não, agora você precisa ser imperfeito para verem que na campanha tem humanos, não tem só IA. Interessante isso. O interessante é que a gente está mudando, né? Porque agora a gente está colocando assim, né? Tem IA nesse comercial. Em algum momento vai mudar, ó, tem humano nesse comercial, né? É muito louco que você falou da confiança, antes a gente confiava do que é verdade. Agora a gente vai desconfiar do que é mentira. Fica dura, né? Você sabe que meu post mais visualizado no LinkedIn é da era da Levície? Porque se você. Lembra aquele que a gente tinha no Insta, que toda a frase era assinada por Clarice Lispector, por Nelson Rodrigues, por, sei lá, menos Winston Churchill, todos. Então, você não sabe mais quem fez o post? É mais ou menos isso. Quando você sabe quem fez o post? Quando tem outra acentuação, erro de pontuação. Meu Deus! Erro de pontuação, tá aquela bagunça. Essa foto Shakespeare. Que é isso, a gente vai ter 37 redações e feitas. Sim, tipo, só. Marcel, uma das tendências de os últimos anos que a gente tem visto lá muito é sabedoria ancestral, expansão de consciência. Eu queria que você trouxesse um pouquinho alguns insights do que a gente tem visto lá, de um assunto que para muitas pessoas é polêmico, né? Porque está ligado a eventualmente achar que é algo recreativo. E eu vou contar parte da historinha. 2019, a primeira vez que eu fui para lá, estava se começando a falar de cannabis, cannabis medicinal. E eu fui no Festival de Inovação, Música e Cinema e me deparo ali com um monte de coisa de cannabis. Adivinhe se a gente, como tem os vieses, eu não gravei vídeo fazendo piadinhas de que estava no lugar certo por causa de música. Eu voltei de lá, pelas questões de saúde, adivinhe qual tem tratamento sanguíneo, óleo de cannabis medicinal. E aí, nos últimos anos a gente tem percebido muitas resistências psicodélicos para tratamento principalmente de doenças mentais. Isso aconteceu atrás de antes do Nietzsche, tinha mais de 1000 estudos de psicodélicos por causa da guerra histórica, foi um ato econômico mais do que um ato benevolente, alguma coisa assim. E a gente vê isso crescendo muito. No South by Southwest, eu vou desde 2023, vou ganhar um pouco mais, e cada ano que você vai está se aperfeiçoando esses aspectos, principalmente de psilocibina, que são cogumelos mágicos, tem o MDMA, que é um princípio ativo do êxtase, com cannabis já tem muito tempo, tanto de CBD quanto em THC,
Mas o mais interessante é que o mercado está amadurecendo, o mercado americano está amadurecendo isso muito rápido. Então, olha que interessante, a gente viu uma palestra do Scott Galloway, lá do professor Scott Galloway, que é um economista, e ele mostrava o consumo de álcool entre cada gerações, qual que era o consumo médio por ano. E aí você vê a geração X são uma torre enorme no gráfico, geração Y também, na hora que chega a geração Z, cai 87%. Ou seja, a geração Z consome quase 9 vezes menos álcool do que as gerações anteriores. E aí, a gente viu isso lá no South by Southwest no ano. No outro ano, eles estão dando degustação de bebidas com infusão de THC, porque essa galera não está bebendo, mas ele não quer fumar maconha, mas quer ter o barato. E aí, a gente viu nascer esse mercado lá 3, 4 anos atrás de bebidas não alcoólicas com infusão de THC e CBD. CBD mais para você relaxar, delírio, e THC que é psicoativo. E você olha no primeiro e fala, estranho isso. Mas aí você vai nos lugares que estão tendo degustação ou vendendo, e tem um cartaz no banheiro explicando o que é, o que pode acontecer, o que vai uma bebida alcoólica, se baixar sua pressão, o que você deve fazer. Já é educando o mercado. Esse ano vai aqui em todos os lugares. Então o mercado vai se ajustando, e aí eu estou falando até de um lado recreativo. Mas os psicodélicos, por exemplo, cada vez se falando mais. E no ano passado eu vi uma empresa lá, porque tem um pavilhão grande de exposição para empresas do mundo inteiro. E tinha uma empresa, como se fosse o Total Pass. Todo mundo gosta do Total Pass aqui? Paga uma mensalidade, você pode fazer academia, tênis, yoga, só que com tratamento de psicodélicos. Então você pagava uma mensalidade e você podia escolher fazer uma psicoterapia assistida, tem psicólogo, tem psiquiatra, tem de psicodélico. Então é muito interessante, a partir do momento que a gente começa a deixar, e aí eu acho que esses eventos servem muito para isso, para a gente furar nossas bolhas, para a gente quebrar os nossos pré-conceitos formados e começar a entender que tem muita ciência por trás. É muito consistente o que está sendo feito, né? E aí a gente começa a ver, por exemplo, também o uso do ayahuasca para a expansão de mente, para tratamentos psiquiátricos, né, ou psicológicos. Renato está consagrando a ayahuasca agora como uma forma de tratamento também. Então, acho que é muito interessante a gente começar a estudar e tirar um pouquinho desse preconceito, porque as narrativas da indústria farmacêutica, desculpa, a pista de trabalho aqui a indústria farmacêutica ainda é muito forte, muito tolerante. Não querem achar uma cura, não, quer que manter doente e mais vivo, entendeu? A gente precisa quebrar um pouco esse fluxo. Isso é fruto de ignorância, da gente só se informar pelos mesmos canais de mídia. Então, para mim, esses eventos servem também para eu escutar um cientista que está vendo lá, não só farmacêutica que está falando que aquilo não deveria ser legal, que é proibido, porque o cara fica doidão. A gente vai conectando sempre as histórias com experiências pessoais, né? Realmente, a gente vai pesquisando e a gente não pode ser só teoria, tem que ir na prática, ver o que faz sentido, pensar e fazer um pouco fora da caixa. Mas o próprio cannabis medicinal que me ajudou, poderia ter ajudado meu pai, que teve Alzheimer, e minha mãe falou, você não vai dar o seu pai. Nem deixou que ele pudesse ter uma atenuação da doença dele por causa do preconceito. Então a gente tem que sim pensar fora da caixa e ou fazer, a gente vai entrar na última lente aqui, estou falando de saúde, mas essa saída de consciência, passando a ser governança. Você tinha algum insight de governança que você queria trazer? Jeffrey, achei interessante o Star Wars, em área de Star Wars. Mas, o que precisa ser feito na época de Star Wars é limite de improvisação e imaginação. E isso tem que ser capitaneado de novo por outros seres humanos. Então, e ela desenvolveu um frame para isso, 3 pilares. Mas acima desses 3 pilares, que eles têm que ter? E ela fala que você vai ser calma. Calma, para e respira. E aí a primeira coisa que ela fala é: observe o passado, analise o passado. Em busca de quê? E aí eu também também dá para isso. Em busca de padrões. Ela fala: esse mundo sempre teve caos, momentos de caos, desde que o mundo é mundo, desde a criação do Big Bang, você acredita, sempre teve caos, momentos de caos. Analise qual foi o padrão parecido com o que acontece hoje. Essa é a primeira coisa. Segundo, analise o hoje. Aí vamos para o presente. Para o presente, ela fala para assim, separe o zumbizone. Eu adorei essa expressão que ela criou, que chama zumbizone. O que é o zumbizone? Mito de verdade. O que é mito de verdade? Ela deu um exemplo, por exemplo. Se eu falar para vocês, quem de vocês acredita que fazer faculdade implica em melhores salários? Não acredita. Que bom que ninguém ou poucas pessoas acreditam. Isso não é uma verdade.
Acho que não é uma verdade, principalmente a longo prazo, principalmente no mercado americano, e a gente sabe que a gente vai seguir sempre no mercado americano, e tem mais tempo também nos States, né? Mas a gente vai seguir. Isso não é uma verdade. Mas, por exemplo, vocês acham que quem faz faculdade... Eu não vou ficar aqui porque eu disse pouco tempo, tá? Mas, por exemplo, vocês sabem que quem faz faculdade tende a ficar casado por mais tempo? Quem faz faculdade vive 5 anos a mais, em média. Isso foi na cadeia que eu falei. Em média, o que não vai ser já? Coisa. Sabe, não? Mas é bem bom. Então, você tem que olhar para os líderes. Analisar os líderes. E ver o que de fato é verdade e de que tipo. Isso é visão. Isso é visão. Então, isso eu achei brilhante isso que, nossa, joga na massa de dados. Para você não aceitar mitos e preconcepções da sua cabeça. Ou de que todo mundo sempre falou. Ou de que você acha. Olhar para números para quê? Para descobrir padrões. Para tentar perder o casamento ou a vida. Para você descobrir oportunidades para quê? Para criar o futuro. Para criar o futuro, para sair dali. Para sair desse presente caótico. Do presente que está caótico, como é que você vai descobrir coisas futuras? Você vai descobrir coisas futuras olhando as oportunidades do presente. Então, se vive mais tempo, então vamos pegar, por exemplo, você trabalha no mercado de educação, como eu trabalho, muita boa parte dos meus clientes são educação. Adianta eu chegar para os meus clientes de educação e fazer uma campanha para eles, vamos supor, para dizer, não, você vai fazer faculdade para ganhar mais? Os meninos não acreditam bem nisso. E eu não vou dizer que pessoas sabem andar de qualquer época. Hoje em dia, as pessoas fazem faculdade nos 50 anos, 70 anos, 80 anos. Adianta fazer esse pitch de vendas, esse argumento de vendas? As pessoas não compram mais isso. Mas, de repente, se eu falo, cara, você vai ter uma qualidade melhor de vida, você vai ter uma estabilidade emocional melhor. Porque tá aqui dados históricos que trazem isso, contraparte não argumentos. Então, isso é uma oportunidade. Entende? Quando você olha e separa dados, aí isso traz. Então, no caos, você organiza esse dado. Olha para o passado, veja o que já aconteceu. O que é feito? Olha para o presente, veja quais são os dados reais e improvise a filha da oportunidade para o seu filho. Esse é o plano de aspecto da organização. Pô, estamos indo para a última lente aqui, que é a lente da biologia. Vocês viram que eu falei da nova arquitetura humana, que às vezes passando pelas quatro infraestruturas, né, consciência, cognitiva, emocional, e a gente finaliza aqui com biológico. E o futuro da medicina vai ser de uma medicina remota, conectada, a partir dos seres humanos para todos os wearables, dispositivos, mandando dados o tempo todo. Marcel, fala rapidamente da melhor palestra que a gente já viu, o que o Dr. Ellison Moore trouxe, só para o pessoal entender um pouquinho do que está acontecendo nessa área. Isso deu tanto orgulho de ver. A gente, na primeira vez que a gente foi em 2024, tem um professor brasileiro da Universidade de San Diego, na Califórnia, que chama Ellison Moore, e ele começou contando a história do filho dele. O filho dele é autista não verbal. E ele ficou sempre curioso de entender como é que o nosso cérebro agia em doenças muito e como é que o cérebro envelhecia. Então ele criou um projeto, vai ser difícil falar rápido, mas eu vou tentar resumir porque é muita coisa. Mas ele criou células organoides de cérebros em laboratório. Você imagina se replicar um cérebro humano em laboratório num chip, obviamente que não é do tamanho, são nanos, mas ele tem o mesmo comportamento que o nosso cérebro. E ele começou a fazer diversos estudos para identificar como é que o cérebro humano reage a diversas posições. Só para dar um exemplo, ele pegou gêmeos astronautas da NASA, um foi para o espaço, o outro ficou, e aí ele tira o cérebro dos dois para ver o cérebro envelhece no espaço. Um outro ele colocou na estação espacial um cérebro organoide para ver como é que o cérebro organoide viaja ao espaço. O outro fez esse projeto da Amazônia, que a gente falou que ele soltava uma horda de nanopropôs que iam identificar as plantas que ele queria que identificasse, mandavam o sinal de GPS, os povos indígenas iam lá e colhiam isso. É uma série de projetos que ele vem fazendo para tentar estudar. E aí você imagina, você coloca inteligência artificial dentro desse negócio, como isso exponencializa esse tipo de estudo. Porque agora talvez eu não precise ter um célula organoide vivo no laboratório. Talvez eu possa criar um digital twin do cérebro na nuvem. Ele pode reagir, por exemplo, a novas doenças e por aí vai, né? Então,
acho que para mim marcou muito eu não assistir esse ano, porque infelizmente ele fez no mesmo dia, no mesmo horário que eu estava fazendo uma palestra, mas Renato Vu, não sei se ele tentou alguma coisa diferente desse ano, né? Não, o que ele é incrível, ele está, desse ano, ele trouxe, incluiu nas pesquisas dele, o DNA dos homens neandertais. Porque, por incrível que pareça, foi comparar o estudo do cérebro neandertal com Homo sapiens, e qual que é a grande diferença? Porque o neandertal não se desenvolveu cognitivamente, porque o cérebro e as células se reproduziam muito rápido. Do Homo sapiens, não, dava tempo de desenvolver a cognição. Então, está trazendo essas células, fazendo os testes dos organoides, para ver se com isso consegue gatilhos de como reverter doenças como essas neurológicas. Galera, essas são as 6 lentes que vieram do report. A gente está chegando aqui do finalzinho. Algumas conclusões e provocação de reflexões. Aquela última infraestrutura que eu trouxe, consciência não é computável. Então, cada vez mais, de acordo com a possibilidade de vocês saírem das suas caixinhas, tem que desenvolver audição, consciência, entender um pouquinho mais como isso pode fazer diferença nas suas vidas. E a gente falando de tecnologias, né, não é mais o desafio de qual tecnologia adotar, é o que a gente está se tornando com elas. E essa é uma grande questão. 3 perguntas finais, que fica para vocês mesmo refletirem, que jamais deveria ser delegado. Precisa continuar profundamente humana. Estamos usando IA para ampliar consciência ou apenas acelerar o caos, foi mencionado. Então são perguntas aqui que ficam para gerar reflexões. Aqui está o QR Code que apareceu no relatório. Não sei porquê. Para desbloquear, você tem que pagar 99. Não, estou brincando. Mas hoje, para quem estiver aqui, se alguém puder tirar e ver se funciona. Funciona? Que bom, muito bem. Então, aqui vocês têm o reporte completo do Trends News que a gente fez com muito cuidado, muita atenção. Espero que vocês gostem. A partir daqui, façam conexão com o nosso projeto em Trends News, né? Passam a fazer parte. Vai ser um prazer. E para quem gostou da história do SXSW, a gente tem aqui o QR Code para quem, por acaso, se interessar ir na missão em março do ano que vem, com condições muito interessantes. Se eventualmente não for para vocês, talvez alguém que vocês conheçam tem aí o QR Code também. E ficam aqui nossos canais para vocês nos acharem e continuarem aqui essa conversa com a gente. Queria agradecer Stephanie, Helena, tanto obrigado a toda a organização Great. Parabéns pelo espaço, nunca tinha vindo aqui, e pelo espaço que para ele tem. Realmente ficamos muito felizes de ter sido convidados. Muito obrigado aí por nos ouvirem. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada a você, Marcelo Nobre e a Patrícia Parente.